Olá, sou Michele Ferraz e hoje eu vim falar para vocês como a emoção raiva impacta o nosso corpo. Eu sou de Botucatu, interior de São Paulo, e sou formada em odontologia há 21 anos. E durante todo esse tempo, eu sempre busquei olhar para os meus pacientes como um todo, para sempre poder auxiliá-los e achar o melhor método para aliviar as suas dores. Então, sempre em busca de novos conhecimentos, eu me formei e especializei em ortodontia e acupuntura. Mas eu me achava ainda limitada. Eu queria poder ajudá-los mais. Então, eu fui em busca de novos conhecimentos. Comecei a me aprofundar mais no estudo do desenvolvimento da mente humana. Fiz inúmeros cursos, até encontrar o Instituto Neurosistêmico, com o professor Jailson Pinheiro. No Instituto, eu fiz a minha pós-graduação em terapia neurosistêmica. Lá eu encontrei o alicerce para os meus tratamentos, através de sua metodologia com embasamento na neurociência. Na ciência, eu pude proporcionar aos meus clientes, aos meus pacientes, uma terapia de resultado. Hoje eu sou uma mentorada do professor, quis me aprofundar ainda mais. Atualmente, atuo somente na área terapêutica. Porém, durante esses 21 anos, eu pude observar uma emoção que estava mais à tona nesses pacientes, que era a raiva, através do bruxismo e apertamento. O bruxismo e apertamento é um ato mecânico promovido por uma ação dos nossos dentes, de apertar e ranger. Esse hábito, ele pode gerar sensibilidade dentária, ele pode provocar quebras dentárias, desgaste do dente, além de dores musculares nessas regiões, dores na articulação, na ATM, dores de cabeça. Durante todo esse período, eu percebia que não era físico, que tinha fundo emocional. Porém, antes eu não conseguia compreender como que eu conseguia ajudar e fazer o paciente sair desse ciclo, sair e estabilizar esse movimento repetitivo que ele acaba tendo. Porque a gente não percebe que está fazendo isso. Muitas vezes esses movimentos ocorrem dormindo. Outra pessoa consegue ouvir o barulho, mas se você tiver apertamento, ninguém consegue perceber. A pessoa, o paciente, ele só consegue ter noção quando começa a vir as dores. O que é essa emoção, a emoção raiva? Primeiramente, eu vou falar da emoção. Emoção, ela vem do latim emovere, que significa movimento, mover para fora. A raiva é uma emoção primária, ou seja, nós nascemos com ela, assim como o medo, como a alegria, como a tristeza. As emoções, elas são necessárias. A raiva é uma emoção extraordinária, porque ela é a força que nos faz colocar em ação, ela nos coloca em movimento, nos faz lutar pelos nossos objetivos, por aquilo que queremos. Porém, se ela for canalizada de forma equivocada pelo sistema nervoso, devido a uma adaptação a uma demanda atual, a um problema atual, ela pode gerar comportamentos destrutivos. E como que a gente observa isso? Através do nosso comportamento, através do que o corpo está gerando. Às vezes a gente sente dores e não vai atrás. Nós temos que observar
o que o nosso corpo está querendo dizer. O porquê que eu tô com uma dor de cabeça que não passa, ou por que que eu tenho dor na coluna, ou por que que eu tô com esse bruxismo. As dores, ela vem para nos mostrar que tem algo que precisa ser olhado. Por exemplo, no caso do bruxismo, que é uma raiva, gerado pela raiva, por exemplo, se você ou se aquela pessoa não conseguiu colocar para fora suas ideias, suas opiniões, seus sentimentos, se ela foi podada, se ela foi reprimida, aquilo é colocado de uma forma equivocada. Ela é interpretada de uma forma errada pelo nosso sistema nervoso e acaba gerando esses comportamentos. E nós conseguimos perceber através do quê? Do ranger dos dentes, das irritações, às vezes aquelas explosões, a pessoa é calma, de repente ela explode. Por que isso? Por que está acontecendo isso com ela? Então, nós vamos entender o que passou com ela, a olhar dessa forma. Quando nós temos consciência do que essa emoção está nos provocando e gerando esses comportamentos, nós conseguimos mudar isso daí e reverter esses casos. Eu vou dar exemplo de uma paciente que me procurou, é uma mulher por volta dos seus 30 anos, e ela veio no meu consultório odontológico. Ela veio para colocar aparelho, porque ela queria solucionar o bruxismo, o apertamento. Através da anamnese, através do diagnóstico, eu pude ver que o problema dela não era físico, era um problema emocional. Porém, ela só conseguia ver esteticamente falando, porque o bruxismo dela já estava tão grave que já tinha desgastado metade dos dentes e estava afetando sua autoestima. Eu transferi ela da minha sala odontológica e passei para a terapêutica, para a gente poder, sim, ajudar ainda mais essa pessoa que estava sofrendo. Isso já virou um sofrimento para ela. Ela não sorria, ela não conseguia mais falar em público, ela não participava de reuniões porque ela tinha vergonha do que estava acontecendo com ela. Ela se excluía. E isso gerava o quê? Raiva, porque ela não conseguia ser ela. Aquilo incomodava muito ela. Só que essa raiva não era só daquele momento, estava vindo lá de trás, porque durante o diagnóstico, durante o tratamento, nós pudemos observar que essa moça, ela foi uma criança reprimida, que teve que seguir o que os pais acreditavam. E eu não estou falando que os pais estavam errados, eles acreditavam que aquilo era o certo. Mas a criança se sentia sufocada, se sentia reprimida, porque ela não conseguia se expor, ela não conseguia falar nada, e aquilo lá ficava dentro dela. Se a gente observar isso daí, ele está sendo canalizado de forma incorreta, de forma equivocada. Durante a terapia, nós olhamos para isso, e ela passa a ter consciência para ela não continuar fazendo isso. Logicamente que junto com o tratamento terapêutico, ela usou a placa miorrelaxante para o bruxismo para diminuir a força que ela estava colocando nos dentes, para diminuir as dores que ela estava sentindo na articulação, até conseguir estabilizar esse bruxismo. E também ela teve que passar por uma parte estética, porque os dentes dela já estavam bem desgastados. A raiva, quando ela é colocada de forma incorreta, quando você não consegue ser quem você é, quando você não consegue colocar para fora, fazer esse movimento, você começa a perceber no seu corpo esses incômodos. Além do bruxismo, você percebe que você começa a ficar vermelha, a ficar irritada, sem necessidade, a tremer as pernas, você começa a mexer no cabelo, que você não consegue colocar para fora, você precisa fazer esse movimento.
O que que é o bruxismo? O que que é esse ranger? Qual a função do dente? Não é triturar os alimentos? Não é prepará-lo para você ingerir e ajudar na digestão através do estômago? Quando você não consegue colocar para fora o que você está sentindo, o que você está pensando, você engole aquilo de forma errada. E aonde vai? Para o estômago, que também é digerido de forma errada. Isso pode gerar o quê? Uma gastrite, dores no estômago, enjoos, náuseas, dores de cabeça. Temos sempre que observar o que o nosso corpo está dizendo, o que o nosso corpo está demonstrando. Através da terapia, nós começamos a ter consciência disso, de como estamos reagindo diante da emoção. Lembrando que a emoção raiva, ela é necessária, porque ela nos coloca em movimento, ela nos posiciona a agir, a correr atrás. Porém, canalizada de forma equivocada, ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue colocar para fora, tudo aquilo que a gente é reprimido, ela começa a promover comportamentos destrutivos. Quando nós temos consciência disso, quando nós conseguimos compreender o que está acontecendo, lembrando, terapia e aprendizagem. Quando aprendemos, nós mudamos esse comportamento e aquilo para de acontecer. O bruxismo estabiliza. Hoje, essa moça tem qualidade de vida porque ela consegue participar das atividades que ela quer, ela consegue sorrir. Imagine uma moça por volta dos seus 30 anos que não sorria. Imagine a autoestima dessa garota, como que estava. Então, quando você consegue, quando ela consegue, porque isso daí, eu tô aqui para auxiliá-la, mas ela também está fazendo a parte dela. Quando ela consegue buscar essas respostas e mudar o comportamento, ela é como se ela virasse a chave para uma nova vida, para um novo olhar, para um novo comportamento. Então, vamos sempre estar atentos a isso. Outro caso que me marcou bastante foi de uma criança, por volta dos seus 8 anos de idade, uma menina. A mãe me procurou para tratar a ansiedade. O que estava gerando nela? Gastrite. Uma criança de 8 anos de idade com gastrite. É sério. É muito complicado você olhar para uma criança, né, que ainda não está entendendo realmente o que está acontecendo com ela, tendo gastrite. Durante as nossas conversas, durante o diagnóstico, eu pude observar que essa criança, ela sofria bullying na escola. A mãe, olha, eu não estou falando que a mãe está errada, pelo contrário, a mãe estava fazendo o seu melhor. Ela queria dar para aquela criança o que ela não teve. Ela colocou essa criança no melhor colégio, num colégio tradicional da cidade. Porém, essa criança, ela sofria bullying. Ela não podia ser quem ela era. Por quê? Ela tinha vergonha de fazerem gozações com ela, de tirarem sarro dela. Ela tinha medo. Medo de se expor, medo de errar, e o medo gera o sentimento de ansiedade. E ela parou de comer, e ela começava a emagrecer. E ela não queria mais ir para a escola. Ela se escondia, ela chorava. Ela não queria mais participar. E ninguém estava entendendo por quê. E o que eles notavam? Que ela reclamava de dor, de dor, de dor, de dor de estômago. Foram em busca da dor de estômago e era uma gastrite. E eles começaram a tratar a gastrite. Só que eles não olharam o que estava gerando essa gastrite. Foi então que a mãe percebeu que
problema era mais profundo ainda. Foi aonde ela me trouxe. No caso de uma criança, eu não trato somente dela, eu trato também da mãe, em sessões individuais. Os filhos, eles são muito reflexo dos pais, e nós temos que observar se a criança não está sentindo também o que o pai está sentindo, ou o que o pai está gerando, tá? Então, os dois têm que ser tratados. Então, durante os tratamentos, nós vimos, assim, que iniciou através do medo, tá? A menina tinha medo, medo de se expor, medo de ir na escola, medo de errar. Porém, a emoção que mais estava afetando ela era a raiva, porque ela não podia ser quem ela era. E como a gente observou isso? Em alguns momentos ela tinha explosões, chegava em casa, dependendo de alguma situação, ela saía gritando e agredia a mãe. Ela arranhava a mãe, ela batia na mãe e começava a gritar. Demorava um tempo até conseguirem acalmar essa menina. Então, você vê até que ponto isso está prejudicando as crianças. Foi aonde chegamos no bullying, o que estava gerando tudo isso. Então, você vê, primeiro inicia-se o medo, depois veio a raiva de não conseguir lidar com aquilo, de não colocar para fora. Uma criança não sabe lidar com isso. A gente, às vezes, não sabe lidar com isso. Então, nós temos que ter a obrigação de escutar os nossos filhos, de observar o que está acontecendo. O porquê que ele não está indo na escola, por que ele não quer ir? Ou por que será que ele não quer ir com aquela pessoa? A entender, ouvir o que eles estão querendo dizer. Porque muitas vezes, eu posso dizer que na maioria das vezes eles não sabem o que está acontecendo com eles e eles não sabem nem colocar isso para fora. Durante o tratamento, nós pudemos observar isso daí e assim a criança e a mãe têm que ter a consciência do que estava acontecendo. A menina mudou de colégio. Hoje ela se encontra em outro colégio, tem uma amizade, tem vários amigos, ela pode ser quem ela é. Antes ela se sentia rejeitada, se sentia excluída. Hoje ela se sente aceita, fazendo parte daquele núcleo. Hoje ela tem qualidade de vida, ela não sofre mais com a gastrite, ela não tem mais o medo, ela super tranquila, é uma criança. Então é muito, muito importante a gente observar tanto os nossos filhos e observar o que estamos sentindo. Por que eu estou com esse dor no dente? Por que eu estou com dor na coluna? Será que eu estou carregando um peso que não é meu? Será que eu estou engolindo sapo? Será que já aconteceu isso comigo e eu não percebia? Será que eu me deixei influenciar por certas pessoas? Até quando eu quero continuar assim? Até quando eu vou me submeter a isso? Por que eu vou ficar sofrendo? Quando nós temos consciência disso, nós mudamos o nosso comportamento. Nós mudamos aquele comportamento destrutivo. Então, é muito importante sempre observar. Durante todo esse tempo, eu tive inúmeros pacientes com bruxismo, inúmeros pacientes que vinham com os dentes totalmente fragilizados. E você vê como isso vai gerando consequência. Estética, autoestima baixa, não quer mais participar da vida social e vai gerando o quê? Sofrimento. E isso vai se arrastando, se arrastando. Vamos ficar sempre atento o que está acontecendo com a gente e com as pessoas que estão próximas da gente, com os nossos filhos. Eu sou mãe, eu sei como que é. Nós sofremos muito por eles. Então, nós temos que estar atento e temos que observar
o que a gente está fazendo para eles também. Lembrando que a gente quer dar o melhor, mas às vezes a gente quer realizar um sonho que é nosso e não da criança. Então, vamos tomar cuidado para ver também se a gente não está reprimindo eles, não está querendo limitar eles e deixar eles serem o que eles têm que ser. Porque nós merecemos ser quem a gente quer. Nós temos que fazer de tudo para isso. Temos que ter qualidade de vida, temos que ter tranquilidade, temos que nos posicionar. Lembre-se, a gente não nos posiciona na vida, a vida nos posiciona. Terapia é aprendizagem. E quando a gente aprende, a gente muda. Muda o nosso comportamento, muda a nossa vida, muda tudo que está ao nosso redor. Vamos ficar atentos. Vamos observar o que essa emoção está gerando em nós. As emoções, elas são necessárias. Lembre-se disso. Nós nascemos com todas elas. O que não pode é ter esse desequilíbrio. É sairmos, vamos dizer assim, do prumo, a explodir, a sair sempre, a fazer com que as reações do nosso corpo, a ficar irritado, a ficar mexendo, até hábitos que a gente não tinha, a transpirar demais, a ter dor de barriga. Por que isso? Certo? Então vamos olhar para nós, vamos olhar para a nossa vida. Nós merecemos isso. Nós temos que nos posicionar, nós temos que nos conhecer. A autopercepção, o perceber que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de mudar, ela vem antes do autoconhecimento. Quando nós percebemos, nós vamos em busca do autoconhecimento. É olhar para a gente, é entender o que está acontecendo com a gente, é ver que não é necessário, que a gente não precisa ficar sofrendo, sentindo dor. Vamos olhar para o nosso corpo, o que o nosso sistema nervoso está querendo nos dizer. O porquê dessas dores de cabeça, o porquê do pescoço, o que será que eu não estou querendo mexer, o que será que eu não estou querendo olhar, o porquê dessa dor na coluna, será que eu estou carregando peso que não é meu? Será que eu estou querendo equilibrar vários pratinhos do pai, da mãe, dos irmãos? Não conseguimos. Nós temos que saber os nossos limites. Vamos aprender a administrar isso daí. É muito importante para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. E não percam a imersão neurosistêmica com o professor Jailson. Vai ocorrer na segunda quinzena de abril. Fiquem por dentro das redes sociais do Instituto para não perder a data. Entre no link aí e saiba tudo o que vai acontecer. Um grande abraço e obrigado pela sua oportunidade.